Olá! Hoje nós vamos aprender a fazer os cake pops. Os cake pops, eles são bolinhos que vêm no palito. Eles são muito interessantes para você fazer para festinhas de aniversário de criança, para dar de lembrancinha de chá de bebê. Então é uma lembrancinha bem interessante e bem gostosa. E é fácil de fazer e nós vamos aprender nessa aula. Vamos lá? Bom, então vamos iniciar a nossa aula de cake pops. Primeira coisa que nós temos que fazer é uma receita de um bolo, uma receita super simples, um bolo de chocolate. É uma receita que você bate tudo no liquidificador, coloca para assar numa forma retangular durante 40 minutos e está pronto a base do nosso cake pop, que é simplesmente um bolo de chocolate comum, essa massa que eu estou falando para vocês. Depois que vocês fizerem essa receita desse bolo de chocolate, vão esperar esfriar, né? E agora o primeiro passo, nós vamos esfarelar esse bolo, dessa forma que vocês estão vendo aqui, ó. Vamos esfarelar essa quantidade que vocês estão vendo aqui. Quando vocês fizerem a receita completa, vai dar o dobro desses pedaços que vocês estão vendo aqui. Pronto, eu vou fazer uma quantidade menor para demonstrar para vocês. A gente vai colocar a quantidade que vai dar para a gente fazer uma massa bem maleável com esse bolo aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui, que vocês vão entender melhor. Aqui, ó, eu tenho um doce de leite. Eu gosto muito desse doce de leite. Ele é um doce de leite argentino, muito gostoso. Você pode utilizar outro doce de leite que você gostar, desde que seja um doce de leite pastoso, né? Ou então pode utilizar o brigadeiro também, tá? Então utilizem gelado para dar melhor alívio. Eu vou começar aqui com uma quantidade, mais ou menos uma colher de sopa. Olha, para a receita toda, eu acredito que vocês devam utilizar mais ou menos umas 8 colheres de sopa. Tá? Mas aí você vai colocando uma pequena quantidade de cada vez, até você achar o ponto certo. O ponto certo vocês vão ver já já, é bem fácil de entender. E a gente vai conseguir modelar. Eu coloquei aqui apenas 2 colheres de sopa para essa quantidade. Aqui, 1/4, então serão mais ou menos 8 colheres de sopa para a receita total. Ó, o ponto certo é o ponto que você consegue enrolar. Pronto. Então é isso. Fiz uma massa usando o bolo esfarelado e o doce de leite ou brigadeiro, como vocês preferirem. Tem gente que gosta de acrescentar nozes trituradas, fica muito gostoso também, você pode colocar. Mas hoje eu vou fazer ele puro assim mesmo. E o resultado final é como se fosse um browniezinho. Bom, agora pra gente fazer esse formato de bolinho, a gente vai utilizar um cortador de biscoito em formato de flor. Esse aqui, ele tem 3 centímetros de diâmetro por 2 centímetros de altura. Aqui o primeiro passo vai ser a gente fazer uma bolinha, mais ou menos do tamanho de um brigadeirozinho, né, uma tufinha. E agora a gente vai transformar essa bolinha num rolinho. Esse tamanho tá bom. Por quê? Porque eu vou colocar esse rolinho aqui dentro para poder fazer o formato do bolinho. Então, ele tem que ser mais ou menos 2 vezes a altura do cortador, tá? Só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Esses rolinhos, eles vão pro freezer durante mais ou menos de 5 a 10 minutos. Eles não podem congelar, tá, gente? É só para esfriar bastante a massa, porque esfriando vai ficar mais fácil da gente trabalhar com o cortador. Bom, continuando, eu acabei de tirar os rolinhos do freezer, então eles estão
estão bem geladinhos e bem mais durinhos, então vai ser mais fácil da gente fazer o formato do bolinho com o cortador de biscoito, como eu disse antes. Eu quero primeiro falar para vocês dos chocolates que a gente utiliza para fazer essa cobertura. Isso aqui não é chocolate puro, tá, gente? É uma cobertura que a gente chama de cobertura fracionada. Ela tem um teor de gordura bem maior do que o chocolate. E a vantagem dela, neste caso, é que ela tem uma secagem bem rápida e você não precisa fazer a temperagem do chocolate. Então não precisa resfriar na pedra, não precisa fazer nada daquele procedimento, né? E como não é um bolinho maciço, ou seja, de chocolate puro, é só uma cobertura, não tem problema você utilizar, não fica com aquele gosto de chocolate hidrogenado, nada disso. Fica muito gostoso, pode confiar que fica muito bom. Principalmente se você utilizar, porque eu já testei várias marcas de chocolates fracionados e a que eu mais gostei é essa que eu vou utilizar hoje, certo? Então aqui eu vou precisar da cobertura de chocolate ao leite e do chocolate branco. O chocolate branco, a cobertura branca, nós vamos tingir com o corante para o chocolate. Ele tem um teor maior de gordura, então ele fica melhor para você tingir o chocolate. Se você não achar desse, você pode utilizar o corante em gel comum para alimentos. Para a gente tingir esse chocolate branco é o mesmo procedimento que a gente fez com o buttercream, colocando uma quantidade pequena, aos poucos. Neste caso aqui nós vamos mexer, ó, um palitinho de madeira, indispensável, né? Eu levei no micro-ondas em temperatura alta, por mais ou menos 1,5 minutos e na metade do tempo eu tirei, dei uma mexida. Tem que tomar cuidado para não queimar, porque se queimar ele fica todo cheio de bolinha e fica difícil para trabalhar. Mas é só isso, levou no micro-ondas, derreteu, tá pronto para utilizar. Então pronto, ele já tá nessa cor rosinha, bem bonita. Bom, então nós vamos pegar o rolinho que nós já deixamos lá no freezer, né? Ele já tá mais durinho. E a gente vai então fazer o formato do cupcake, do cupcakezinho com esse cortador. Então o que a gente faz? A gente coloca o rolinho no cortador, vai empurrando. E aí é assim mesmo, ele vai vir pra cá e aí você vai moldar o formato de um cupcakezinho. Ó, essa parte aqui é a parte que vai ser a parte de baixo do bolinho, que vai imitar a forminha, né, com esse formato aí de forminha. Então, nós fazemos, ó, aqui é o topinho, né, o topo do cupcake, e aqui embaixo é como se fosse a forminha, tá vendo? Agora, por que ele tem que ir pro freezer? Ele indo pro freezer, ele fica mais sólido, mais durinho, então na hora de tirar ele não vai soltar tanto, tá vendo? Aqui ele já não tá tão gelado quanto deveria, mas ó, ele já fica com o formato da forminha. E depois de glaçado ele vai dar, olha só. Bom, depois da gente fazer isso aqui, o ideal é que ele volte para a geladeira, para o freezer por mais uns 5 minutos, para ele poder ficar mais friozinho, para a gente poder glaçar no chocolate, o chocolate endurecer mais rápido. Bom, então agora nós vamos fazer a parte da cobertura, que vai dar esse efeito super bonitinho para o nosso cake pop. A gente vai primeiro segurar no topo do cake pop e vamos molhar, né, glaçar aqui no chocolate ao leite. Mas antes disso, deixa eu fazer uma observação, a gente tem os palitos que a gente usa para fazer os cake pops. Eu tenho esses palitos aqui que a gente não encontra com muita facilidade aqui no Brasil. Então, o que eu fiz? Eu peguei o modelo dele e peguei o palito de madeira
que é a mesma espessura. Tipo, é a mesma espessura praticamente, é um pouquinho maior, mas não faz diferença pra gente. E cortei aqui, ó, do mesmo tamanho, porque eu acho que esse tamanho de palito fica bem apresentável. A espessura também fica bonita quando você dispõe aqui no suporte. Então, eu peguei um palito de madeira, desses de churrasco, que a gente compra no supermercado mesmo. E corto aqui, ó, com a tesoura, do mesmo tamanho desse palitinho. Então, eu achei super legal isso, porque fica do mesmo tamanho. E a gente encontra em qualquer supermercado, né? Não precisa ir para fora do Brasil para comprar. Então, pronto, quebrei. Se você achar que tá com pontinha, pode dar uma lixadinha. Com lixa de unha mesmo, separa uma lixa nova, né? Para você fazer esse tipo de trabalho, dá uma lixadinha. Você pode cobrir com fitas adesivas coloridas, se você quiser. Tem umas fitas que vendem em papelaria. Se você quiser personalizar esse palitinho, você pode também. Só tomar cuidado para não ficar nenhum tipo de cola, né, nessa parte, principalmente a parte que você vai colocar o bolinho. Você não colocar, porque às vezes a cola pode ter algum material tóxico, alguma coisa assim. Mas só uma dica, né? Não tem necessidade. Pode ser assim, ele assim mesmo, natural, ou você usa essa fita desde que você coloque ela até a parte que vai ficar só de segurar, não a parte que o bolinho vai ficar colocado aqui, certo? Então agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar o bolinho e molhar só a parte de baixo, ó, no chocolate, na cobertura de chocolate. E agora a gente já tem que inserir aqui, né, o palito. O que eu tô fazendo então? Eu tô molhando a ponta do palito no chocolate e eu vou introduzir aqui, ó, mais ou menos uns 2 centímetros, para que ele fique firme. Pronto, aqui fiz, vou deixar secar um pouquinho. Vamos continuar aqui com o cake pop. Nós glaçamos a parte de baixo do bolinho, né? Com o chocolate, com a cobertura de chocolate ao leite. E você pode levar na geladeira para ele secar mais rápido. Deixa lá uns 5 minutinhos, no instantinho ele já vira essa casquinha, certo? Vou utilizar aqui a cobertura branca, né? Com o corante que nós fizemos aqui rosinha. E agora que já tá bem firmezinho, ó, eu posso virar para poder glaçar essa parte. Agora nós vamos molhar até encontrar com a outra parte, do chocolate ao leite, ó. Passar um pouquinho mais. E agora a gente tem que aproveitar que ela ainda não endureceu para a gente trabalhar com o confeito. Você pode utilizar o que você quiser. E aí a gente coloca aqui no topo para imitar uma cerejinha ou um docinho. Assim. Ó. Ainda tá escorrendo um pouquinho, mas não tem problema não. E agora pode ir para a geladeira para secar mais rápido. E tá pronto o nosso cake pop. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de cake pops.